A todos os irmãos em Cristo que neste momento estão conosco aqui participando do nosso grupo de Conexão Bíblica. Hoje nós vamos fazer um parênteses no tema que a gente vinha tratando. Mas é um parênteses bem pertinente. Se vocês repararam bem, quando começamos a falar, nós estávamos falando sobre o Apocalipse, correto? Então nós vamos dar essas informações antes da nossa oração, para tudo ficar encaixado e tudo ficar entendido, né? Nós estávamos falando sobre o Apocalipse e fizemos a reflexão de uma parte inicial do Apocalipse, que são as cartas às igrejas, né? Que é uma coisa importantíssima para nós, né? Porque é uma coisa bem prática do nosso dia e que tem tudo a ver com o final dos tempos, porque lá está descrito todos os problemas e as virtudes das igrejas. E depois, então, vai entrar no texto mais direto mesmo, que trata da aproximação do juízo e de tudo que está envolvido nesse processo, né? Mais uma questão que, se vocês prestaram atenção, e vocês prestaram com certeza, porque chama atenção, é um fato que é característico da proximidade do final dos tempos. E o tema anterior era o cristão, como que ele vai se comportar com a proximidade do final dos tempos. E esse assunto era justamente o enfraquecimento da fé. Enfraquecimento da fé. Então, vale a pena a gente tratar agora sobre essa questão do crescimento da fé. Porque nós sempre, em relação às coisas do mundo, temos que ocupar o espírito oposto. O espírito do mundo vai tender a afastar-se da fé. O espírito daquele que está em Cristo e que está firme em Cristo vai tender a crescer na fé. E para isso a gente vai refletir nessas próximas reuniões, não são muitas, acho que talvez 2 ou no máximo 3, mas acredito que sejam 2, né? Nós vamos tratar sobre a fé. É um tema para refletir. Vamos refletir sobre a fé. E vamos tratar do crescimento da fé, que é algo necessário, como a gente sabe, né? Mas tudo isso, como sempre a gente alerta e chama atenção, só tem sentido se estivermos fazendo não com as nossas convicções, não com aquilo que vem da nossa mente, né? Do nosso entendimento humano, mas pela ação do Espírito de Deus. E, portanto, a nossa oração é sempre esta. No momento de tratarmos de um ensino baseado na palavra, temos que recorrer àquele que é o ajudador, o Espírito de Deus. E colocamos-nos na presença de Deus em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, entregando estes momentos ao Espírito Santo de Deus. Que ele nos conduza, que ele ajude a falarmos aquilo que é necessário, que está de acordo com o propósito dessa reunião, que é o tema da fé. Que o Espírito de Deus nos ilumine para expormos estas coisas. E aquele que está ouvindo, para ter ouvidos para ouvir. Lembra como terminavam as 7 cartas? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E é justamente isso que nós estamos orando, pedindo ao Espírito Santo que ele fale e pedindo ao Espírito Santo que nos ajude a ouvir, né? Nós temos o ouvido, porque nos convertemos, né? Então, nesta fé, damos graças a Deus e desde agora louvamos o seu nome, porque vamos sair daqui fortalecidos nesse dom precioso que é o dom da fé. Amém. Vamos lá, dando início. Bom, tudo começa na fé, uma frase importante aí, escrita em vermelho, tudo começa mesmo, né? Não existe cristianismo sem a fé. Fé em quem? Fé naquele que é autor e consumador dessa fé, que é Jesus Cristo, né?
Ele veio e revelou o Pai, revelou todas as coisas e nos deu todas as condições para vivermos uma nova situação, que é a nova e eterna aliança, né? E tudo isso começa pela fé nele, fé em Jesus Cristo, né? Hebreus 11, 6 vai dizer: sem fé é impossível agradar a Deus. A fé e nós acrescentamos aí uma frase: a fé é recebida gratuitamente na conversão. Isso está registrado em algum ponto? Está registrado na palavra de Deus, né? Efésios 2 vai dizer: pois é gratuitamente que fostes salvos, mas tem uma condição: mediante a fé. Isso não provém de vossos méritos, mas é puro dom de Deus. Não provém das obras, para que ninguém se glorie. Portanto, tudo começa na fé. De alguma forma, esta fé veio a nós. Vamos dar uma olhadinha aqui na próxima tela. Como que ela chegou a nós, né? No Evangelho de João, no capítulo 7, no versículo 37 em diante, vai dizer assim: Jesus estava numa das festas dos judeus, né? Na cidade movimentada por causa da festa, né? Eles seguiam todos esses procedimentos, né? E no último dia da festa, que era o principal, estava Jesus de pé e clamava: se alguém tiver sede, venha a mim e beba. Então essa frase é importante para nós. Se alguém tiver sede, venha a mim e beba. Então nós já estamos vendo um detalhe que tem a ver com a fé da conversão. O que leva a pessoa a se converter é comparado com uma sede. E diz assim: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior manarão rios de água viva. Por isso aquele que crê vai ser uma fonte desta água. Ele vai tomar desta água e na medida que ele toma, ele passa a ser fonte dessa água. Ele passa a manar esta água como um rio de água viva, né? Está lá em Zacarias 14 e tal, uma referência da Bíblia. Dizia isso referindo-se ao Espírito que haviam de receber os que crescem nele, né? Pois ainda não fora dado o Espírito, visto que Jesus ainda não tinha sido glorificado. Então, para nossa conversão, é preciso, a única coisa que é necessária basta ter a vontade. Então, é uma coisa realmente gratuita. Você não vai fazer coisa alguma, você vai querer apenas, né? Isso está escrito lá no Sermão da Montanha, né? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que são pobres de coração. Então, estas coisas todas são condições que estão dentro do ser humano, lá na natureza do próprio ser individual dele, e que o abrem à possibilidade da conversão e de receber, então, esta primeira fé, onde tudo começa, porque é nessa fé que vai se desenvolver toda a nossa natureza nova, a natureza que foi gerada por meio de Cristo Jesus para o homem. Bom, se a fé é gratuita lá no comecinho, é algo que a gente tem só por essa disposição interior, né? Agora, depois que recebemos a fé, tem uma outra questão. Ela precisa crescer, né? Então é uma coisa que a gente está observando. Esses detalhes da fé é bom a gente ir conhecendo, porque senão a gente vive com aquela fé: não, eu acredito em Jesus. Pessoal, essa fé, já vou falar uma frase aqui só para chocar um pouco, é bíblica essa frase que eu vou falar, né? Essa fé, eu acredito em Jesus e aí continuo vivendo tudo a mesma coisa, né? Essa fé é a mesma fé de Satanás, é a mesma fé dos demônios, eles tremem até, eles acreditam em Deus, eles sabem. Então não é isso, não é acreditar que Deus existe. Fé, é você crer, é mais do que simplesmente acreditar, é você estar disposto a entregar-se àquilo, né? Numa busca contínua daquilo, né? E isso acontece na medida que a fé vai crescendo.
Então a fé precisa crescer continuamente, como demonstra a parábola dos talentos. Lembra? Quando estudamos as parábolas, nós vimos que o talento era algo que era dado, o Senhor lá deu uma medida de dinheiro, ela é comparada ao dinheiro do reino, né, a fé, uma medida de dinheiro para cada um, e cada um ficou com aquele dinheiro e fez com ele algo. Alguns fizeram com que aquele dinheiro fosse negociado, crescesse, e depois, quando o Senhor voltou, entregaram a ele o valor multiplicado. Então, isso era uma maneira de fazer aquele dinheiro crescer. Portanto, o crescimento na fé depende de nós. Na parábola é citada uma negociação. E a gente que quer saber sobre o crescimento da fé, precisa saber como isso acontece, né? Nós já tratamos lá, falamos bastante. Mas nós vamos enfatizar aqui um estímulo precioso para esse crescimento. Nós não vamos chegar nesse tema nessa reunião de hoje, mas a próxima reunião nós vamos esclarecer isso, né? Nós vamos enfatizar um estímulo precioso para esse crescimento. O que a gente, por enquanto, tem que saber é que a fé precisa crescer. E para a gente saber como que a fé cresce, quais os detalhes disso, vamos ter que nos aprofundar e entender o que é a fé, né? O que é essa fé que é mais do que acreditar. Porque acreditar, como nós já dissemos, qualquer um pode acreditar. Mas a fé é um compromisso, é dar valor àquilo, né? Bom, vamos ver aqui que existe o que eu chamei aí não é bíblico isso, é minha palavra, é o enigma da fé. Lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 9, versículo 23, diz assim: disse-lhe Jesus, e era Jesus falando, se podes alguma coisa, ele exclamou, tudo é possível ao que crê. Quem conhece as Escrituras sabe quando Jesus falou isso, né? Um pai que estava com o filho, que sofria muito, que tinha uma enfermidade grave, chegou lá e clamou para Jesus, se podes, cura o meu filho. E Jesus respondeu, se podes? Ele tinha falado, se podes alguma coisa, cura o meu filho, né? Se podes alguma coisa, ele exclamou, tudo é possível ao que crê. Então essa é uma frase importante para nós, né? Tudo é possível àquele que crê. Essa frase citada de Jesus é com certeza verdadeira. Então, veja só a importância da fé. Por isso que ela é mais do que simplesmente dizer eu acredito, né? A fé nos capacita a tudo. Tudo é possível ao que crê. Essa frase citada por Jesus é com certeza verdadeira. No entanto, há uma possível pedra de tropeço que a gente quer realçar aqui. Quando a gente, convertido, vai crescendo na vida cristã, vai passando da situação infantil para a situação do jovem, que já está aprendendo a lidar com as coisas de Deus mediante a fé, quando a gente vai tendo sucesso na vida cristã, a frase citada se confirma, é boa, né? Nós realmente estamos entusiasmados, né? Tudo vai ser possível. Mas nas situações de fracasso ou provações, porque elas vêm, né? Elas vêm e são necessárias, né? Sempre estaremos diante da questão, ainda não tenho fé suficiente, como resolver? Né? Então, essa questão é uma questão que machuca os cristãos. Sempre eles estão com essa dúvida, nós estamos com essa dúvida. E precisamos resolver. Então, esse estudo agora é importante, né? Porque o crescimento da fé é fundamental para quem está entrando nas trevas. Ela é a luz, né? E se o mundo está se aproximando de um tempo em que a apostasia vai crescer, a fé vai enfraquecer, este é o momento da gente tomar consciência e aprender a como é o processo de crescer na fé. Bom, primeiro passo que tem que ter é entender melhor aonde que a fé se processa no ser humano. O ser humano é constituído de quê? Nós já falamos isso muitas vezes, mas a gente vai voltar aqui
porque é importante entender esses aspectos. É muito fácil confundir estas coisas. O ser humano é constituído de corpo, alma e espírito. São os três itens que Deus distinguiu na criação do homem. Ele fez o corpo material, fez a alma com suas características e soprou sobre ele o espírito. Então essas três partes existem no ser criado. Em qual delas reside a fé? Será que você pode responder isso aí? A gente vai tentar responder aqui, né, juntos. A primeira pergunta é no corpo? Essa é fácil de perceber que não é, né? Porque o corpo é só matéria, né? Então, como é que ele ia ter a fé aqui no corpo? Não tem jeito. O corpo tem só os mecanismos necessários aí de movimento, só as coisas materiais, né? Então, resta a opção na alma ou no espírito. E eu preciso entender aonde que a fé está. Porque se eu quero crescer na fé, preciso dessa consciência, né? É na alma ou no espírito? É importante buscar essa resposta. Vamos descobrir olhando para a definição da conversão pela fé em Jesus. Nós vamos descobrir isso. Por que é importante? Porque é fácil da gente negligenciar essa resposta. E vai passando o tempo e a gente não toma consciência dessa diferença do lugar onde a fé opera, né? E não tomando consciência, a gente fica com um vazio aí que dificulta o crescimento na fé. Isso nós precisamos entender direitinho, né? Então vamos entender aonde que está a fé. Qual é o lugar que é sede da fé? Romanos 10, do versículo 9 em diante, vai dizer claramente: portanto, se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor, então você confessa com a boca que Jesus é o Senhor, e em seu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Bom, só até aí nós já vimos onde que está a fé, né? É no coração que você vai crer. A confissão é com a boca. Para a conversão é necessário confessar com a boca, que é confessar é algo que sai da razão, do entendimento. Eu vou falar. Quando a gente está pregando, a gente está usando a alma para fazer a pregação, né? E isso faz com a boca, né? Na conversão é a nossa confissão. Olha lá, eu creio em Jesus Cristo, é algo que eu vou falar com a boca, mas só vai valer se lá no meu coração, naquela sede interior, naquele lugar onde estava um vazio e eu queria preencher, que é aquela necessidade de um sentido para a existência. E quando a pessoa tem isso, lá no fundo, e esse lugar no fundo é o coração, é que ele recebe de graça o dom da fé. Portanto, ela acontece no coração. Ressuscitou. Então, o texto diz assim: portanto, se com tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e se em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então, a fé é um atributo do coração. É crendo de coração que se obtém a justiça, tá? Então, na conversão, existe uma justiça que vem de graça, né? Assim como a fé, porque recebeu esta fé no coração e ela te justifica, porque você está crendo naquele que pagou o preço do seu pecado e te coloca numa situação de justo, mesmo não sendo. Essa é a obra de Cristo, né? Portanto, é professando com palavras que se chega à salvação, que é uma coisa da alma, né? Mas é crendo no coração. A Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido. Então, já demos um passo aqui. A fé é um atributo do Espírito. Ela está naquilo que nós chamamos de coração. Mas para entender melhor essa história de coração, né, nós vamos continuar nesse tema aí, nesse assunto aí mais um pouquinho. Romanos 10, 9 vai dizer o seguinte. Romanos 10, no capítulo 9, vai dizer o seguinte:
Portanto, se tua boca confessar e no coração creres que Deus os ressuscitou dentre os mortos, esse era o texto que nós lemos, né? Está repetido aí para a gente ir para a sequência. Nós vimos que a confissão é da alma, ou seja, nós confessamos com palavras, portanto é algo que a nossa decisão, da nossa mente, lembre-se disso, a alma é a mente. A nossa mente é que vai gerar a palavra, né? Então a confissão é da alma, confessamos com palavra, mas não é suficiente. É no coração, no espírito, que se manifesta a fé. E fica então assim claro que a fé é um atributo que desenvolve-se em nosso espírito recriado. Por que tem que ser o espírito recriado? Porque a fé é algo que acontece junto com a conversão. E junto com a conversão, o nosso espírito recebe um novo sopro, né? É aquilo que é simbolizado no batismo com morrer para a velha natureza e ressurgir para a nova. É um espírito recriado. Qual é essa diferença do espírito recriado em relação ao espírito que nós tínhamos, né? O espírito recriado, adiantando um pouco, é aquele espírito que é capaz de ouvir as coisas de Deus, coisa que o ser humano, antes da conversão, não é capaz. Então, ele precisa desse espírito recriado. É uma renovação que vai acontecer lá no íntimo dele, que é simbolizado por aquele sopro que Jesus deu aos discípulos naquele momento. É a natureza nova que vai entrando, é o espírito recriado. Bom, vamos aproveitar a conclusão assim para enfatizar as diferenças entre as duas partes do ser humano, alma e espírito. Vamos ver essas diferenças, vamos dar uma enfatizada nelas, tá? Nossa alma, o que é a nossa alma? É a mente, é a razão, é o lugar do nosso ser, lembrando sempre que Deus nos fez um ser, é algo independente dele, mas que tem características relativas a ele. Então, ele fez o nosso ser e na concepção do nosso ser, a nossa mente é o lugar onde são tomadas as decisões. É na mente que está o poder de decisão. É a parte do corpo e a parte do corpo que a representa é a cabeça, né? Então, vamos dizer assim, só para a gente ter uma noção, né? O homem é corpo, alma e espírito. O corpo é a matéria, que tem os membros, tem tudo, mas a alma está relacionada com a mente, portanto, como a mente é o cérebro, está ali localizado na cabeça, se nós tivéssemos que apontar uma parte do corpo que tem alguma coisa a ver com a alma, é a cabeça, correto? Agora vamos ver o nosso espírito, lugar do nosso ser, onde tem origem os nossos propósitos, né? É lá que estão o quê? A sede dos nossos valores. Esses valores, antes da nossa conversão, foram herdados de nossos antepassados, nossos familiares, gerações anteriores. Ou então foram adquiridos com o nosso dia a dia. Desde criancinha nós vamos adquirindo valores. Lá que nós vamos pondo nesse local que é simbolizado pelo coração, né? São coisas que nós damos, que tem muito prestígio dentro de nós. E a parte do corpo que representa é o coração, porque o coração é um órgão ligado às emoções, né? Aquilo que pode ser tocado e machucar, ou pode ser tocado e alegrar, né? Então, esse órgão, o coração, é o símbolo que representa o nosso espírito, assim como a cabeça é o símbolo que representa a nossa alma, tá? E todos os nossos membros, o restante do nosso membro, representam o corpo, né? São as três partes do ser humano, corpo, alma e espírito, né? Muito bem, então, a diferença entre a alma e o espírito é que a alma é a razão, coisa da mente, aquilo que a gente conhece, tocou, sabe, entende,
e o espírito é onde estão os valores. Tá? A gente tem falado bastante disso, mas é importante entender isso nesse estudo sobre o crescimento da fé. Bom, vamos pensar uma coisa. As coisas da alma estão totalmente no meu controle, né? Porque elas vêm do raciocínio, vêm da razão, vêm daquilo que eu aprendi, entendi, criei relação com aquilo, né? Eu tenho opiniões sobre aquilo. Isso é tudo da alma, né? Mas se a fé está no espírito, o espírito são valores, né? A gente já falou que os valores anteriores não são os melhores, né? Então, e esses novos valores, né? Como que eu vou poder interferir neles, né? Essa é uma pergunta importante, tá? E a pergunta é o seguinte: como eu posso ser penalizado por não crescer na fé se isso não está no alcance da minha alma? Porque todas as coisas, desde a conversão, foi uma decisão da alma, né? Mas agora a fé está lá no espírito, né? Então, eu pus um alerta aí na tela, atenção, podemos passar muito tempo, ou toda a nossa vida, é comum, não é difícil não, a grande parte da minha vida eu passei sem essa consciência, né? Sem a resposta e portanto, sem progredir na fé, né? Como eu posso crescer na fé se isso não está no alcance da alma, né? Bom, eu vou dar uma resposta aqui que precisa ser comprovada, né? E nós vamos comprovar, é lógico, sempre com a Bíblia, né? A fé da conversão é uma graça, mas o crescimento efetivo da fé precisa de um ajudador. Alguém, né, eu já vou adiantar aqui, alguém que fica entre o meu espírito e a minha mente, tá? Que é a alma. Tem que ter alguém aí, né? Precisa de um ajudador, aquele que pode conversar com o meu espírito. O espírito recriado é capacitado a ouvir o ajudador, e nós sabemos que o ajudador é o Espírito de Deus. Então, agora nós vamos guardar isso, que mais adiante nós vamos ver que esse recurso é fundamental, né? A fé da conversão é a graça, o crescimento efetivo da fé precisa de um ajudador, aquele que pode conversar com o nosso espírito e que pode introduzir novos valores no nosso espírito e ajudar, pode introduzir com o consentimento da alma novos valores no nosso espírito e pode remover valores antigos do nosso espírito com o consentimento da alma. A alma é o poder de decisão, Deus não toca nisso, portanto vai passar por ela. Mas agora, com esse ajudador, há uma interface aí que pode nos ajudar, né? É por isso que tem o nome aí que a gente usou de ajudador, né? Bom, vamos ver como é que vamos comprovar isso com as Escrituras. Precisamos de um ajudador por causa dos obstáculos ao crescimento da fé que estão em nossa alma, convicções fundamentadas nos valores acumulados em nosso espírito anteriores à nossa conversão e que agora precisam ser substituídos. Então, como que a gente vai conseguir isso? Como é que nós vamos? O nosso objetivo é crescer na fé, né? Como é que nós vamos conseguir fazer isso? E aí a gente vai dizer o método bíblico, né? Bom, nós temos que trazer algo do espírito para a nossa alma, né? Então nós vamos ter que aprender a ouvir o Espírito de Deus, e isso acontece pela leitura e reflexão da palavra de Deus, a Bíblia. E o Espírito de Deus, ele atua com esse material na nossa mente, nos convencendo. Convencer é algo que acontece na mente. O Espírito de Deus, então, pega a palavra e nos convence. Essa palavra que o Espírito de Deus toma vai depender de uma ação da alma.
porque eu vou ter que decidir me expor à leitura da palavra, leitura e reflexão da palavra. E esse trabalho aí é a nossa conquista da terra. Assim como Israel teve que conquistar a terra, chegou lá, a terra prometida estava ocupada por um monte de coisa, nosso espírito está ocupado por um monte de valores diferentes, que terão que ser removidos e tem que entrar os novos valores, né? Então, essa é a conquista da terra. Vamos passar a aprender a ouvir o Espírito e, sendo convencidos por ele, então fazer algo com a nossa alma que muda o nosso espírito de ser humano, aquele espírito nosso. Ele tem que ser, tem que passar por uma mudança de valores. E isso se faz com interferência da alma. Mas a alma precisa ouvir o Espírito de Deus, né? Então vamos ver como é que isso acontece. Convencimento do pecado, da justiça e do juízo. Vamos ver o que Jesus falou em João 16. Né? É um texto já bastante conhecido da gente, mas que é o centro, né, da questão da conversão. Agora, Jesus estava falando que ele ia embora. Agora vou para aquele que me enviou, e ninguém de vós me pergunta para onde vais, mas porque vos falei assim, a tristeza encheu o vosso coração. Eles ficaram tristes, certamente, né? Entretanto, digo-vos a verdade, convém a vós que eu vá. Olha essa frase, convém a vós que eu vá. Porque se eu não for, então é importante, o Paráclito não virá a vós, mas se eu for, vô-lo enviarei. Então esse Paráclito é o Espírito Santo. Nós vamos precisar dele para a transformação do nosso espírito. Tá? É ele que vai lidar com o nosso espírito, com o consentimento da nossa alma. Mas é uma interação aí. E essa interação se aperfeiçoa na medida em que nós aprendermos a por uma decisão da nossa alma, a interagir com o Espírito de Deus. Interagir com ele. Nós vamos ver isso em detalhe adiante, né? E então Jesus continua. Quando ele vier, convencerá, então aí o convencimento, o mundo a respeito do pecado, da justiça e do juízo. E aí ele explica, né? Convencerá o mundo a respeito do pecado, que consiste em não crer em mim. Tá? Então todo pecado, qualquer um deles, os mais graves, os mais delicados, os mais sutis, né? Na verdade, escondem uma falta de fé na obra de Cristo. Tá? Então isso é uma coisa para a gente guardar. O pecado consiste em não crer, e à medida que o Espírito de Deus mostrar para nós aquilo que não cremos, aí nós temos na mente um esclarecimento que nos ajudará a orar com entendimento para lançar fora aquilo. E essa oração é necessária, Deus espera, porque sempre depende de uma decisão nossa. Então, convencerá. É um convencimento, é algo que acontece no Espírito, porque o Espírito é que é a fonte dessa convicção, né? Mas que a alma tem acesso. Então, ele convencerá o mundo, ou seja, cada um de nós, a respeito do pecado que consiste em não crer. Ele convencerá a respeito da justiça, porque eu vou para junto de meu Pai e vós já não me vereis. Então, ele vai dar, convencer aquilo que é a vontade de Deus. Quando Jesus estava com os discípulos, justiça é a vontade de Deus, né? Guarda isso, porque isso sempre funciona. Justiça, toda justiça é a vontade de Deus. A justiça perfeita é a vontade de Deus. Então, convencerá a respeito da justiça, ou seja, vai dar consciência, né? Convencer aquilo que a justiça é aquele ato. Por quê? Porque enquanto Jesus estava no mundo, é ele que mostrava a vontade de Deus. Agora não. Agora Jesus está longe e quem faz esse papel é o Espírito. E ele convence da justiça. E isso é bom, porque quando nós tomamos consciência do que é a justiça, em pequenas ou grandes situações, em situações delicadas, em situações superficiais, de qualquer forma, convencendo da justiça, aquela convicção que aquilo é a justiça,
Eu posso agora orar com entendimento na minha alma, em nome de Jesus, e receber aquilo. Porque Jesus vai esperar essa oração, essa decisão pessoal que fica na alma, né? E ele convencerá também a respeito do juízo, que consiste que o príncipe deste mundo já está julgado e condenado. Isso é uma coisa que às vezes a pessoa não tem noção bem clara, né? Por que precisa desse convencimento? Porque nós vivemos num mundo que está sujeito ao príncipe desse mundo, que é Satanás, né? E o príncipe desse mundo é que causa toda essa influência de apetite pelas trevas que está no mundo e que cresce com a aproximação do final dos tempos, né? Mas para aquele que está em Cristo de verdade, que está buscando essa interação com o Espírito e que vai aprendendo as coisas do Espírito de Deus e que vai acumulando essas coisas no próprio Espírito, esse está, para esses, o príncipe desse mundo está julgado e condenado. Olhando aquela oração da couraça da justiça, do revestir-se da armadura de Deus, é justamente você ir se tornando protegido, totalmente encoraçado contra as ações do maligno, porque para esse ele já está julgado e condenado, ele não tem autoridade para tocar. Mas é claro, isso tem que estar acontecendo num todo. Nas áreas em que nós contemporizamos com as coisas do mundo, ali Satanás pode agir. Então isso aqui é outra questão importante para nós, né? Bom, então o Espírito vem dar consciência do pecado, da justiça e do juízo. E nós temos que tirar proveito disso. O Espírito de Deus, né? E aí tem uma promessa para nós, que está lá em 1 Coríntios 2. Como está escrito, coisas que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, nem o coração humano imaginou, tais são os bens que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Todavia Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra tudo, mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece as coisas que há no homem, senão o Espírito do homem que nele reside? Assim também as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não recebemos o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus, que nos dá a conhecer as graças que Deus nos prodigalizou. E continuando o texto, e que pregamos, essas graças que pregamos numa linguagem que nos foi ensinada não pela sabedoria humana, mas pelo Espírito, que exprime coisas espirituais em termos espirituais. Mas o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, pois para ele são loucuras, nem as pode compreender, porque é pelo Espírito de Deus que se devem poder ponderar. E pelo nosso espírito recriado também. Essa interação é que faz com que a gente possa receber estes ensinamentos, esta pregação, né, que está aí. Coisas que Deus nos revela, né? Vamos continuando. Avançando em como acontece a nossa conquista da terra prometida, que é a nossa renovação. O nosso corpo, alma e espírito renovados enquanto estamos no mundo, né? Todo esse processo de renovação é o equivalente da conquista da terra prometida dos judeus. Vamos introduzir coisas e remover coisas. Eles tinham que expulsar as nações da terra e ocupar aqueles lugares. E nós temos que expulsar a nossa natureza antiga e introduzir uma nova natureza ali. Em Romanos 12 diz o seguinte: eu vos exorto, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, a oferecerdes os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o vosso culto espiritual. Então tem um culto espiritual que vai nos ajudando a trazer as coisas do Espírito para a nossa mente. Não vos conformeis com esse mundo, mas
transformai-vos pela renovação do vosso espírito, para que possais discernir o que é a vontade de Deus, o que é bom, o que lhe agrada e o que é perfeito. Né? Então, existe uma interação necessária com o Espírito de Deus que vai tirando das coisas que nós tínhamos convencidas, que são relativas ao mundo, e nos convencendo da verdade que é a vontade de Deus, que é aquilo que o Espírito de Deus nos convence. Portanto, o cristão cresce na nova natureza, que nós chamamos aí ao longo dos nossos estudos de edificação do templo, de edificação do nosso corpo, alma e espírito, né? O cristão cresce nessa nova natureza na mesma proporção que cresce na fé. O cristão que chega à natureza de Cristo chegou ao auge da fé. Portanto, a fé é um instrumento para que a gente seja transformado. Sem fé é impossível agradar a Deus. Não tem. A fé é o que precisa crescer em nós, e isso vai acontecer através de obras. Né? Vamos ver onde que está escrito isso daí. Tiago 2 vai dizer o seguinte, lá na carta de Tiago, capítulo 2, versículo 14. De que aproveitará, irmãos, alguém dizer que tem fé se não tiver obras? Acaso esta fé poderá salvá-lo? E continua mais adiante. Assim como o corpo sem alma é morto, assim também a fé sem obras é morta. Então, a fé é uma convicção do nosso espírito e a obra são atitudes geradas por decisões da nossa alma. Mas quais são estas obras que o cristão precisa para a edificação do templo? Nós já tratamos desses assuntos, é sempre uma revisão, né? Obras são atitudes geradas por decisões da nossa alma. Então, quais obras? Vamos relembrar aí um texto já bastante tratado, que é 2 Pedro, tá? Onde ele dá cada um destes passos para nós aprendermos quais são as obras da fé. Por este motivo, esforçai-vos. Então tem uma coisa da alma aí, um esforço. E isso nós temos que ver, porque esse esforço vai ajudar no crescimento da fé. Quanto possível por unir a vossa fé à virtude. Então é algo aqui que tem a ver com a virtude. O que será que é a virtude? Virtude é a busca incessante do bem, do que é bom. É a busca incessante de Cristo, de conhecer Cristo, né? Então, unir a fé que você ganhou na conversão, essa busca de conhecer Cristo. Buscando conhecer Cristo, unir a virtude à ciência. O que é isso? Unir a virtude à ciência. Então, com aquela busca, eu vou chegar num conhecimento, né? Que é a ciência. Ciência é algo que eu conheço, né? Então, é uma revelação, é algo que eu entendo a partir daquela busca. Aí, unir a ciência à temperança, é um refinamento daquele conhecimento. Temperança é um equilíbrio, uma moderação, sem excessos e sem falta. Eu posso ter ciência de algo, mas está faltando um acabamento. Ou posso ter ciência de algo e estar num exagero. Os dois são errados. Eu preciso de uma temperança, que é o equilíbrio. Depois que eu cheguei no equilíbrio, então eu tenho que ir à paciência. Essa paciência é uma palavra que o sentido verdadeiro, importante que está por trás dela é perseverança. Eu tenho que perseverar naquele conceito, né, que nasceu quando eu uni a fé à busca do conhecimento, passei a ter ciência do fato e agora eu preciso perseverar naquilo. Aquilo precisa ser meu. Essa é a obra da paciência, aí, que ele chama de paciência, mas que é perseverança. Porque quando aquilo é meu, quando se torna meu, está mudando o meu ser e eu estou entrando em piedade. Piedade não é uma coisa emotiva, piedade é algo que representa a comunhão com Deus. A paciência é piedade. Piedade é comunhão. A pessoa pia aquela que está em comunhão com Deus.
Piedade deveria, ele degenerou essa palavra para ter dó, ter pena do outro, mas não é. Piedade é comunhão com Deus. Então, a perseverança naquela virtude que se tornou revelada para nós e que pela perseverança foi incorporada a nós, nos torna capaz de estar em comunhão com Deus. Estando em comunhão com Deus, você está pronto para unir a essa piedade, essa comunhão, o amor fraterno, que é amai-vos uns aos outros, e ao amor fraterno, o amor caridade, que é o amor do tipo de Jesus. Amar uns aos outros, como eu vos amei, é o amor caridade. Tá? Então, se essas virtudes se acharem em vós abundantemente, elas não vos deixarão inativos nem infrutuosos no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Então, aqui são as obras da fé. Né? Como é que isso se processa? Né? Então, vamos pegar cada uma delas, estamos chegando aqui no final do nosso assunto de hoje, né? Os 7 passos para a santificação, que lá na frente chegou nos frutos do Espírito, né? Aquela, quando entramos na piedade, no amor fraterno e no amor ágape. Né? Unir a fé à virtude. Qual é a obra? Buscar o conhecimento. Isso é uma obra nossa. Isso é uma coisa que nós vamos ter que fazer com a mente. Leitura diária da Bíblia. Ó, pessoal, leitura diária. A proximidade do final dos tempos nos coloca com mais empenho nessa situação. Você precisa conhecer a Bíblia em detalhes. Não é ouvir uma pregação aqui, outra ali. Isso não te dá uma visão do todo, não te faz crescer. Eu estou falando para o bem daqueles que estão buscando a Cristo. Né? Leitura tem que ser diária e tem que refletir naquilo. Separe esse tempo, porque o mundo vai impedir esse tempo. Vai criar todos os mecanismos para que você não faça isso. Então, aqui um alerta, leitura diária. Primeiro passo. Então, buscar o conhecimento, unir a fé à virtude. Aquela fé da conversão tem que levar a isso. Depois, unir essa virtude, essa busca, à revelação. Então, a revelação vem, aí não é sua, aí a revelação é do Espírito Santo. Se você se dispor a ler e refletir, o Espírito Santo vai ensinar e vai dar a revelação. Então você vai entender, agora com a alma, o sentido espiritual. Olha a ligação, alma e espírito. Você entendeu com a alma, entrou na mente, foi convencido pelo espírito, e então o sentido espiritual da palavra fica nítido. Né? Então aí uniu a virtude à ciência. E a ciência agora vem o próximo passo. Terceiro, unir a ciência à temperança. Como que acontece isso? Você vai ter que ver que aquela revelação ela é coerente com o todo da palavra, examinando o todo da palavra, examinando todo o conteúdo da Bíblia. À medida que vai lendo a Bíblia, isso fica automático. Quando você lê uma palavra aqui, ela se complementa com outro de outro lugar. Porque a Bíblia, a gente falou, é algo vivo, né? Ela chama atenção como está num lugar e no outro. E nesse caso, vamos entender o que é a obra e o que é a parte do Espírito. A obra, ampliar a leitura, ou seja, você ler, é bom conhecer o todo da palavra para entender as coisas específicas da palavra. Então, ampliar a leitura para ajustar, a partir de outras referências, a palavra, o sentido espiritual, a revelação do Espírito Santo, obtido no primeiro passo. Eu vou dar um exemplo disso. É um exemplo bem banal, bem simples, é o primeiro erro que acontece, né? Que aconteceu até com os cristãos, que é o seguinte, por exemplo, a primeira coisa que o cristão aprende é que ele tem que deixar o mundo. Tem que deixar o mundo. O mundo, com os valores do mundo, tem que ir ficando cada vez mais longe do cristão. Por quê? Porque agora você tem valores superiores, valores mais importantes, não é? E esse deixar o mundo não é você virar um eremita, se isolar num canto, numa caverna, se esconder lá e ficar só orando, certo? Isso não é. Muitos cristãos caíram nesse erro.
E até hoje ainda caem, né? Porque não é assim. Deixar o mundo é algo que tem que acontecer dentro de nós. Dentro de nós, nossos valores não são mais os valores do mundo, né? Então, a temperança é o mecanismo para fazer isso, tá? Você vai lá, não, eu não me misturo mais com o mundo, mas não é que eu vou ficar isolado, eu vou estar no mundo sem pertencer ao mundo. Então, isso é um equilíbrio nas coisas que estão escritas. É um exemplo simples que realça, mas tem muitas situações dessa, olhando para a palavra de Deus. A gente, às vezes, por causa de uma revelação, a gente se fixa nela, começa a exagerar com ela e cai no erro por causa disso, tá? Então, o outro passo, obra, é ampliar a leitura. E o espírito, qual é o papel dele aí? É trazer esse entendimento que complementa o outro, tá? Porque é revelação. Então, estamos andando aí nos passos. Quarto passo, unir a temperança à paciência, que é aquela perseverança, né? Qual é a obra? Uma vez que eu tenho convicção, eu fui convencido pelo Espírito que aquilo é a justiça, por exemplo, eu tenho que perseverar naquilo até possuir. Por quê? Porque a gente vai escorregar, a gente está acostumado com outros valores, tá? Então, período de perseverança. Período de oração com entendimento, é aquela oração em nome de Jesus, para tirar aquilo que tem que ser tirado e abraçar o que é bom e guardar-nos de toda espécie de mal. Então essa separação vai acontecendo nessa obra, perseverar na revelação até possuir, né? Abraçando o que é bom e guardando-nos de toda espécie de mal e tirando o que é errado. Então essa, portanto, tudo tem a ver com aquela conquista da terra, tirar as coisas, as nações que ocupavam a terra, para que ela fique disponível para a nova natureza, né? Quinto, unir a paciência à piedade. Aqui, nessa quinta etapa, é obra só do Espírito Santo, tá? Porque você perseverou, então o Espírito de Deus vai te operar em você a comunhão com Deus. Então veio de uma obra da razão, do entendimento, né, que você orou, e aí o Espírito vai unir essa perseverança à piedade, é obra do Espírito. Unir a piedade ao amor do tipo do amor como Jesus amou aos discípulos, nós amarmos aqueles irmãos em Cristo, isso também é obra do Espírito, é o cumprimento do mandamento, amai-vos uns aos outros, né? E por último, né, o sétimo passo, unir ao amor fraterno, o amor ágape, que é a caridade, também é obra do Espírito, é a disposição de doar a vida. Então aí você está cumprindo aquela parte como eu vos amei. E fecha então os 7 passos da santificação. São esses 7 passos e com ele cresce a fé, né? Mas a próxima semana, no nosso assunto, nós vamos olhar um aspecto importante. Entre cada passo desse, entre um e o outro, existem obstáculos, que são a nossa velha natureza que ainda está lá, né? E ela precisa ser detectada e precisa ser apontada. Então nós vamos entender bem como isso acontece, porque tudo isso é uma interação com o Espírito recriado que está em nós e com o Espírito recriado em relação ao Espírito de Deus. Então esse aspecto é o fundamental para o crescimento da fé, que acontece com esses 7 passos, né? E que depende dessa interação. Nós vamos tratar disso na próxima reunião. Bom, estamos chegando ao fim e vamos entregar aqui tudo isso que foi dito nas mãos do Espírito de Deus, para que Ele complemente, Senhor. Sabeis da minha limitação e de todas as nossas fraquezas, ó Deus, tanto para ouvir como para exprimir as coisas de Deus. Mas o Senhor não nos abandona, o Senhor está conosco e Ele é a força. Então que o Espírito de Deus possa tornar claro aquilo que está sendo tratado e possa também trazer frutos, Senhor, para todos nós.
que os frutos do Espírito se cumpram em nós, que é o amor, e esse amor seja perfeito naqueles que nos ouvem e naquele que fala em nome de Jesus. Amém.